Olá, estamos iniciando mais um curso, certo? Para Educação e Ação pelo Clima na Borborema. Então, no curso de formação de hoje, nós vamos tratar do módulo 3, Ecotecnologias. Tá? Eu gostaria de me apresentar inicialmente. Para quem não me conhece, meu nome é Salomão Medeiros. Eu sou pesquisador do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Tá? Mas atualmente eu estou à disposição do Polo de Inovação do Instituto Federal da Paraíba. Tenho trabalhado na área de recursos hídricos, tá? Especificamente com reuso agrícola, né? Um tema que eu tenho trabalhado há bastante tempo. A minha formação, eu sou engenheiro agrícola, tá? Pela Universidade Federal da Paraíba, Campina Grande. Posteriormente, eu tenho mestrado e doutorado na área, né, de recursos hídricos e ambientais pela Universidade Federal de Viçosa. Tá? Então, dando continuidade aqui ao nosso módulo 3, certo? Então, nós vamos falar sobre saneamento básico e reuso de água familiar. Tá? Vamos ver o que é, como podemos desenvolver e qual a importância disso, tá? Em especial para o semiárido brasileiro. Então aqui nós temos o nosso semiárido brasileiro, uma região aqui imensa, né, que envolve 1.262 municípios, tá? E que tem dois desafios, né, imensos no tocante ao, primeiro, ao abastecimento de água para as áreas rurais, tá? Então é um desafio, certo? Embora esse desafio, nos últimos anos, né, nós tenhamos alcançado algum sucesso, né, principalmente pelo programa 1 milhão de cisternas, tá, que, segundo fontes da ASA, né, já alcançou aí, né, mais de 1 milhão de unidades instaladas. E também temos a cisterna de produção, né, que está em torno aí de 202 mil unidades já instaladas. Agora, quando nós avaliamos no contexto do esgotamento sanitário, nós temos um abismo muito grande no setor rural. Né? Levantamentos da FUNASA apontam, né, que a principal tecnologia utilizada no campo, certo, com relação ao esgotamento sanitário, são fossas rudimentares, ou seja, um buraco escavado, né, onde se lança os dejetos. Então, foi dentro disso que reuniu, né, algumas organizações, né? Uma de cunho social, que é o PATAC, a Universidade Federal de Campina Grande e o Instituto Nacional do Semiárido, que na época eu era pesquisador de lá, e propomos um modelo de saneamento básico associado à tecnologia do reuso de água, tá? Para a agricultura familiar. Então, é esse tema que nós vamos discutir hoje. Então, quando se fala de sistemas de tratamento e reuso agrícola, a gente está imaginando já dentro, né, do escopo do semiárido, que objetiva, na verdade, atender aí 1,4 milhões de estabelecimentos agrícolas. Isso é um número, né, que, segundo o último dado do IBGE, né, do Censo Agropecuário, que coloca que no semiárido nós temos 1,45 milhões de estabelecimentos agrícolas. Tá? E a tecnologia ela foi desenhada principalmente para as famílias que existe água com uma certa regularidade, né, através do programa, que são beneficiárias, né, do programa 1 milhão de cisterna, que é a cisterna de beber água, e também a cisterna de produção. Porque dentro dessas famílias já há um fluxo bem intenso, tá, no que se refere à produção de esgoto. Então, essa tecnologia ela foi desenhada, certo, para atender estas 202 mil famílias. Né? Então, essas 202 mil famílias estão aptas a receberem essa tecnologia que nós batizamos de SARA, certo? Que é saneamento ambiental e reuso de água. Tá? Então, essa tecnologia ela objetiva levar saneamento rural, saneamento básico para as famílias e também reduzir
a vulnerabilidade hídrica através, né, da tecnologia do reuso, né, reuso de águas. Então aqui tem um modelo, né, do nosso sistema. O sistema aqui, essa parte aqui está aqui, que é onde nós já temos a cisterna. Então isso aqui são para essas famílias que já têm. Posteriormente, todo o esgoto que é produzido dentro da residência, certo? Ele vem para uma caixa de gordura. Então são as águas que a gente chama as águas cinzas, né? Então todas as águas cinzas ela passa por uma caixa de gordura, certo? E as águas que nós chamamos, né, negras, né, essa água ela vai para um tanque de... Ela não passa pela caixa de gordura, e sim por um tanque de equalização. Certo? Essas são as águas provenientes principalmente, certo, dos dejetos humanos, né? Então fezes, etc., do vaso sanitário. Tá? Então nós temos toda essa coleta passando por esses dispositivos. Posteriormente, toda essa água que é produzida, seja a água proveniente, né, da pia, né, do banho, e a proveniente do vaso sanitário, elas se encontram aqui no tanque de equalização e segue para um reator UASB. Certo? Esse reator ele promove a digestão, né, da matéria orgânica, né, de forma natural. Há uma degradação biológica dessa matéria orgânica. Posteriormente, quando passa pelo reator, certo, essa água já tem reduzido bastante, certo, a sua carga orgânica. Em seguida ela passa, certo, agora para a segunda fase, que é a fase de desinfecção. A desinfecção dessa água é feita através dessas lagoas, que a gente denomina ela lagoas de polimento, onde o sol, através dos raios UV, vai inativar, certo, grande parte das bactérias, né, que pode causar algum problema de saúde, certo, às pessoas que vão manejar essa água. Certo? Após o tratamento aqui, dentro dessas lagoas, então, como é que funciona? Ela funciona em regime de batelada. Então, quando o reator está enchendo essa lagoa, tá? Essa aqui está em espera. Quando essa aqui está cheia, certo? Geralmente ela enche durante o período de uma semana, certo? Ela passa, aí nós fechamos o registro, deixamos ela em descanso por mais uma semana e essa aqui começa a encher. Né? Quando essa está cheia, essa aqui já está, né, tratada, né? O efluente aqui já está tratado do ponto de vista tanto biológico como sanitário, e nós fazemos a descarga aqui para um reservatório. Dentro desse reservatório tem um sistema motobomba, certo? Aqui, que bombeia água ao sistema de irrigação. Nós temos utilizado o sistema de irrigação localizado, tá? Então, do tipo chique-chique, certo? Onde nós temos aquelas linhas de polietileno, certo? Preta, certo? De 16 milímetros, e nela nós fazemos pequenos furos, certo? Para aplicação da água, tá? Então aqui nós temos uma foto, né, que ilustra essa unidade, né? Essa unidade foi implantada no município de Cubati, certo? Aqui na Paraíba, tá? Numa propriedade de uma agricultora familiar, que o nome dela é Sara Constância. Então nós temos aqui, né, o sistema de tratamento. Então o esgoto ele chega aqui, tá? Chega aqui através dessa tubulação, entra dentro do reator. Posteriormente, né, que ele é tratado do ponto de vista biológico aqui, ele vem para as lagoas de polimento. Tá? Aqui está a nossa equipe fazendo todo o levantamento, né, das características desse efluente. Esse trabalho nós monitoramos aí por quase 2 anos. Tá? Aqui nós temos um layout, né, visto de cima, onde temos aqui a unidade de tratamento e aqui a unidade de reuso. A unidade de reuso, né, foi explorado aqui, né, a cultura do cajueiro, e também a família, né, ela sempre também fazia, né, o plantio próximo às covas, né,
do Cajueiro, plantava milho, plantava feijão, então havia toda uma interação, aquela dinâmica que ocorre sempre dentro da agricultura familiar, tá? Então vamos aqui analisar um pouco, mostrar os dados do desempenho desse sistema de tratamento de esgoto. Então nós vimos que a família, certo, ela produz um efluente, certo, com uma carga orgânica extremamente elevada. Para vocês terem uma ideia, o esgoto municipal das cidades tem 300 miligramas por litro, certo, de DBO. Certo? A DBO, na verdade, é um indicador que quantifica de forma indireta a quantidade de matéria orgânica que pode ser digerida pelas bactérias. Tá? Então, o esgoto doméstico está em torno de 300, né? A família produzia um esgoto com 1.221, certo? Então, bem elevado, né? 3 vezes mais, desculpe, 3 não, 4 vezes mais, né, do que a DBO, né, do esgoto municipal. Então o sistema foi capaz de reduzir essa DBO, certo, de 1.200 para 280 miligramas por litro, certo? Uma eficiência de remoção aí em torno de 74%. Tá? Do ponto de vista de redução, né, de nitrogênio, então nós saímos aí de uma carga orgânica de 307 miligramas, certo, de nitrogênio para 183, ou seja, uma redução de apenas 38%. O que é importante para a agricultura familiar, porque quando nós tratamos da tecnologia de reuso, nós não só enxergamos, né, a água de reuso como uma fonte de água, mas também como uma fonte de nutrientes, né, que pode, né, ajudar na adubação dessas plantas. Tá? Então, quando a gente fala, né, de reuso de água, a gente também está falando um pouco de agroecologia, tendo em vista que nós estamos fazendo, além da ciclagem da água, estamos fazendo ciclagem de nutrientes. Tá? Então, o objetivo também desse trabalho era desenvolver um sistema de tratamento que ele não reduzisse, certo, demasiadamente a quantidade, né, de nutrientes presente nessa água. Tá? No caso dele aqui, o nitrogênio, que é um dos elementos mais requeridos, né, pelas plantas. Tá? O fósforo da mesma forma, certo? Então nós só conseguimos aí uma redução de 15%, o que é extremamente positivo. Certo? O fósforo também é um elemento, né, que é demandado pelas culturas, né, em grande quantidade. Então o sistema, né, preservou a quantidade de fósforo, né, no efluente, tá? O que é muito importante. Então, do ponto de vista agora sanitário, aqui nós temos nesse gráfico aqui o comportamento, né, da quantidade de Escherichia coli, certo? Que continha no afluente em azul, certo? E após a lagoa de polimento, né, como foi que ficou, certo? A concentração. Também é um indicador indireto, certo? Que mede a presença de bactérias do gênero, né, E. coli, né, na água. Tá? Então esse número aí de amostras, né? Então nós temos quase 20 amostras, né? Então quase 20 meses de monitoramento, e nós verificamos, né, uma boa redução, certo, do número, né, de E. coli. Então a gente conseguiu aí de 8,63 a cesta para 2 indivíduos, a quarta, né, é o número provável por 100 ml. Então houve uma redução bem interessante. Certo? Isso, do ponto de vista, se nós analisarmos, o Brasil ainda não tem uma legislação específica sobre reuso, então nós utilizamos como balizador, né, a metodologia adotada pela Organização Mundial de Saúde, certo? Com esses números aqui, o efluente, com essas características, certo? Do ponto de vista sanitário, certo? Então nós podemos dizer que esse efluente que é produzido, ele possui uma classificação irrestrita, certo? Tendo em vista, se eu utilizar o sistema de irrigação por gotejamento, certo? E cultivar culturas, né, em que, certo,
os seus frutos não ficam rente ao solo, no caso do cajueiro. Tá? Então, esse efluente produzido ele não possui nenhuma restrição, né, considerando, né, esses princípios. Tá? Quando outro indicador que foi avaliado foi a presença de ovos de elminto. Então, foi verificado que no nosso efluente, no efluente produzido, não foi detectado nenhum, né, ovos de elminto. Então, do ponto de vista sanitário, né, ressaltamos que a água que era produzida por essa estação, certo? Ela produzia uma água, certo? Do ponto de vista sanitário, extremamente segura. Tá? Então, o desempenho, e a gente coloca aí da unidade de reuso. Então, você imagine aí que na nossa unidade de reuso, ela foi capaz, né, de produzir por ano, né, aproximadamente 40 mil litros, né, o equivale a 4 carros-pipas. Então, se você avaliar aí, se essa família tivesse que comprar aí 4 carros-pipas, né, na época nós levantamos os custos, né, um carro-pipa, né, com 10 metros cúbicos, girava em torno aí de 200 a 250. Então, só com a economia de água, né, se ela fosse comprar para produzir o que ela produziu, certo? Ela teria que desembolsar aí em torno de R$ 1.000. Tá? Então, do ponto de vista econômico, né, o sistema de reuso propiciou essa economia, né, de R$ 1.000, pela não compra de água. Tá? Quando a gente avalia do ponto de vista de adubação, né, que é um ponto também que é muito importante quando se fala de reuso, certo? Se nós pegarmos a recomendação do cajueiro, certo? Para a fase que ele estava, nós verificamos que, por exemplo, a água residuária, ela conseguiu, certo, aportar 52% da recomendação, né, de nitrogênio que a planta precisava. Tá? Embora que nesse sistema não foi utilizado, né, nenhuma adubação química, tá? Toda a fertilização ela advém, né, do próprio efluente. Então, se nós fôssemos quantificar quanto eu precisaria de adubos químicos, colocar para aquela planta produzir, certo? E comparar com a aplicação de água residuária, então a água residuária, ela, certo, aportou 52%, né, de nitrogênio, né, que é recomendado para a cultura do caju. E para o fósforo, certo, em torno de 21%. Né? Então são números extremamente expressivos quando a gente olha dentro de uma ótica, certo, de adubação, que um dos fatores que mais impacta, tá, a produção, tanto positivamente, né, como negativamente, é a adubação. Então, a adubação ela impacta tanto na quantidade, né, que se produz, também como no custo de produção, tendo em vista que o insumo adubo, né, ele entra como um dos mais caros que existe aqui, certo? Dentro do custo de produção. Então, quando nós avaliamos a tecnologia SARA, né, que é Saneamento Ambiental e Reuso de Água, sobre o prisma dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nós podemos dizer que essa tecnologia ela impacta, seja direto ou indiretamente, 8 ODS. Certo? O primeiro é 6, que é o direto, né, que é água e saneamento. Então, com essa tecnologia, nós levamos água e saneamento para as populações rurais. Certo? E o segundo, né, que pode impactar indiretamente, é com relação à erradicação da pobreza. Por quê? Porque eu consigo, né, promover, né, mesmo nos períodos de estiagem, né, uma produção agrícola, né, para a família, certo? Um entorno da casa, e essa produção agrícola, consequentemente, né, reduz o nível de pobreza dessas famílias que estão no campo. Tá? Consequentemente, contribui também com o ODS 2, que é acabar com a fome, tendo em vista que nós temos ali, né, um ciclo produtivo, né, que vai também alimentar essas famílias. Consequentemente, uma família bem alimentada, certo? E com esgotamento sanitário, ela tem uma vida saudável, tá? Então, que é o ODS 3,
certo? Consequentemente, nós conseguimos, com isso, certo? Reduzir as desigualdades, certo? Do ponto de vista entre famílias, certo? E também entra dentro de um conceito, né, de comunidades sustentáveis, que é o ODS 11, certo? E dentro do ODS 12, que é aquela que leva em consideração produção e consumo sustentável. Tá? Então, o reuso, né, o saneamento e o reuso impactam diretamente esse. E por último, certo? Nós vemos que o reuso ele pode ser uma ferramenta fundamental, certo? Para combate às alterações das mudanças do clima. Tá? Então, o reuso ele vai promover maior resiliência a essas famílias que estão no campo. Tá? Então, atinge também o ODS 13. Tá? Então, para finalizar, eu coloco aqui como desafio. Hoje, o nosso grande desafio é justamente transformar a vida de 3,6 milhões de pessoas, né, que estão envolvidas diretamente com a agricultura familiar dentro do semiárido brasileiro. Certo? Então, hoje, essa tecnologia nossa que a gente desenvolveu, certo? Ela tem transformado, certo, as famílias. Existe uma organização social que atua no semiárido baiano, certo? Que está escalando essa tecnologia lá. Já tem várias famílias beneficiadas, mais de 20 famílias beneficiadas. Já entrou também, certo? Para a parte comunitária, então essa tecnologia ela tem sido empregada também para comunidades. Certo? Então, hoje o programa, né, do IRPA está sendo bastante eficiente, certo? Em promover a disseminação dessa tecnologia. Tá? Então, como atividade prática, eu vou sugerir a vocês, certo, que nós produzimos um webinar sobre a tecnologia SARA, certo? E também sobre uma tecnologia de atendimento, né, às populações, né, extrativistas do Amazônia, que é intitulada Saneamento Ambiental e Reuso de Água Familiar. Então, eu recomendo que vocês, né, assistam, certo, essa webinar aqui, através do nosso canal. Nós temos um canal, certo, no YouTube, onde essa webinar está disponível, e posteriormente vocês possam, certo, fazer uma resenha a respeito dos principais pontos, né, positivos e negativos que vocês podem enxergar da tecnologia SARA. Tá? Então, é isso que eu gostaria, né, de apresentar a vocês. Também vou deixar um artigo científico já publicado da tecnologia SARA também para uma boa leitura de vocês. Tá? Então, até o nosso próximo encontro. Tá? E meu muito obrigado a todos. Um grande abraço. Certo? Espero vocês, certo, também participando das nossas webinárias, né, que são produzidas, né, semanalmente. Então, vocês podem se inscrever no nosso canal e participar. Tá? Então, o objetivo desse canal é popularizar a ciência. Um grande abraço.